Povo querido, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um Falando de Vida e muito mais um podcast para nós falarmos de vida, sempre baseado na palavra do Senhor, sempre com compromisso com a palavra. Esse é o nosso objetivo, uma conversa sadia, abençoada, descontraída às vezes, mas principalmente focada na palavra do Senhor. Hoje nós temos uma conversa sobre um tema que é necessário, delicado, urgente, que não pode ser deixado de lado porque, afinal de contas, faz parte da realidade de todos aqueles que servem ao Senhor. Estou falando do ministério pastoral, falando dos desafios, das dificuldades, das dores, dos problemas até causados na saúde por causa do ministério pastoral, por que não falar do que é o ministério pastoral, tentar defini-lo? Tudo isso nós vamos ver aqui hoje com muito cuidado, muita responsabilidade. Quero começar com uma frase que diz o seguinte: existe um púlpito iluminado que todos enxergam, mas também existe um quarto escuro onde muitos pastores choram isolados. Que frase poderosa, forte, e com ela eu já quero cumprimentar meu amigo, meu parceiro, meu pastor Paulo, amigão. E aí, pastor, mais um desafio, né? Falar de um tema que hoje em dia, principalmente, tem ficado bastante esquecido. A gente vai ter oportunidade de falar, de fazer um comparativo aí do passado para o presente. Parece que a gente gosta, as pessoas vão olhar pra gente e falar assim, esses caras gostam de ficar falando do passado. Mas nós vivemos lá e estamos vivendo aqui. Então nós temos a experiência das duas balanças, nós podemos falar com isso propriedade. É importante para que as pessoas entendam que o que elas conhecem hoje não representa a realidade que sempre existiu. A realidade já foi muito diferente e a gente precisa desse elo de ligação do passado com o presente, e aí nós fazemos parte dessa geração que é o elo para a gente poder avaliar. Estamos melhores? Estamos piores? O que precisamos trazer de volta, o que precisamos melhorar do que foi antigamente? Acho que esse exatamente o que eu quero é um objetivo. O que eu quero dizer é que quando a gente fala, principalmente os jovens, eles falam assim, isso é saudosismo, isso aí vocês estão querendo só as coisas mudar. Eu costumo falar para eles o seguinte, mas olha só, tem um ponto aí que você está esquecendo, você está vivendo este momento. Sim. Eu pude viver o momento passado e viver este. Eu tenho como comparar. Você não tem. Perfeito. Você pode até fazer uma pesquisa para tentar entender o que se falava para poder fazer um comparativo. Nós não, nós vivemos essas duas eras e conseguimos trazer isso. Então existe num tempo anterior onde a figura pastoral ela era cuidada de uma forma diferente. Exato. Ela tinha um peso, uma importância diferente do que é hoje. E é isso que a gente vai estar conversando aqui. Mas antes disso, eu quero falar de duas coisas muito importantes, Paulão. Primeiro, quero lembrar vocês dos nossos apoiadores, a Igreja aí de Pregar, e nossos cultos quintas e domingos. Também falar com vocês do Evolver Instituto de Educação. Aprenda lá inglês de verdade, tá? Termine os seus estudos, conquiste o seu diploma da faculdade e também um ingresso mais rápido no mercado de trabalho. É claro, o Evolver sempre ao seu lado. Falar também do Batata Show. Você tem pizzas, hambúrguer artesanal, área kids, área privativa para suas festas. Tudo de melhor para que você seja muito bem atendido está no Batata Show. A Electricar, cuidando sempre do seu carro, instalação de rastreadores, cuidando de toda a parte elétrica do seu veículo. Sempre apoie, ore, abençoe os nossos apoiadores. Eu também hoje quero falar de um negócio fantástico, gente. Eu tenho aqui um lançamento fantástico para apresentar a vocês. Esse livro aqui, não sei em qual câmera vocês verão, mas esse livro aqui, com o título Prosperidade e Finanças, uma jornada de fé e responsabilidade, é o lançamento da editora Viseu e escrito pelo meu amigo, chego até a arrepiar, o pastor Paulo Fernando da Silva. Amigão, fala um pouquinho pra gente desse livro maravilhoso que acabou de chegar, acabou de ser lançado. Fale pra gente sobre um pouquinho do que você aborda aqui, embora todos já saibam sua capacidade administrativa e sobre todo o conhecimento que você tem sobre esse tema e tantos outros. Mas fale um pouquinho do livro, como as pessoas conseguem adquirir, se já tem o contato ou
as plataformas aonde encontram. Fala um cadinho com a gente disso aí. Este livro, o senhor sabe que o senhor tem uma grande parcela de culpa, né? Culpa, muito boa culpa. Obrigado, amigo. Tem uma grande parcela de culpa nessa publicação, porque, na verdade, tudo começou com um desejo da gente de começar a falar sobre esses temas, né? Porque as pessoas também esquecem que a vida não é 100% espiritual. O espiritual tem que estar gerando toda a nossa vida, mas nós também vivemos aqui. Deus quer que nós sejamos, como Ele mesmo fala na palavra dele, bons mordomos daquilo que Ele dispõe sobre as nossas vidas. E este livro fala exatamente disso. E começou naquele treinamento aqui, depois a gente fez um podcast sobre isso. Ali, inclusive, tem contribuições das perguntas capciosas que foram feitas. Que legal, meu amigo. Então legal. Tem uma inclusão no final, justamente porque teve perguntas que o pessoal mandou, que foram perguntas bem complexas, e que ao final eu falei assim, poxa, não tem como. Eu pedi até permissão à editora de fazer um acréscimo, né? E nós fizemos esse acréscimo ao final do livro, que fala justamente, contém as perguntas do pessoal que participou conosco do podcast que nós falamos de finanças aqui. Que maravilha. Então tá aí o propósito é justamente mostrar que nós podemos sim, nós cristãos podemos ter uma vida próspera aqui na Terra, e que Deus deseja isso da gente. Deus nos orienta na palavra como que a gente consegue isso. Deus é dono de tudo, e Ele quer que nós possamos fazer um bom uso de tudo que Ele entrega nas nossas mãos. Ser mordomo. O objetivo do livro é justamente mostrar que Deus é o dono de tudo e que nós podemos ser bons mordomos e trabalhar naquilo que Ele deu pra gente aqui. E como que as pessoas podem adquirir, amigo? Pelo menos aí um contato seu, alguma coisa. Então, vamos lá. Chegou hoje, né? Sim, chegou até de surpresa para mim. Tá mais fresco do que o chá e o café com leite que a pastora mandou. Tá mais fresco. Então, hoje já consegue comprar pelo Amazon. Já tá já tem, se for procurar no Amazon, já encontra lá, já consegue comprar tanto ele impresso como ele no Kindle. Oh, que maravilha. Tem e-book também, então. Tá no Mercado Livre, tem algumas editoras que vai chegar ele também, vai ser muito legal. Mas vai ter que aguardar um pouco mais, porque ele tá muito fresquinho ainda. Sim, sim. Pra gente poder passar os outros canais que vai ter aí pra pessoal. Mas se quiser adquirir com o autor, receber aquele autógrafo, dedicatória. Se for assim, pode ser, né? Através do meu telefone 22 99994 6200. Ok, vamos deixar na tela aí para vocês. Então, lançamento aqui, Pastor Paulo Fernando da Silva, nome de respeito, ok? Prosperidade e Finanças, uma jornada de fé e responsabilidade. Maravilha, irmão. O podcast já está produzindo frutos, tá vendo? Coisa linda, maravilha. Esse aqui é meu, né? Esse é meu. E vou dizer que tá lá, né? Tem no canal do podcast, tem lá os podcasts que nós falamos sobre finanças. E quem comprar o livro vai conseguir ver que muita coisa que ali está escrito, nós falamos lá e discutimos bem. Que maravilha, amigo. Muito, muito feliz mesmo. Uma honra, uma alegria, uma felicidade. Então você pode adquirir, entre em contato com o Pastor Paulo e também pelos canais que ele citou aí. Você pode adquirir, abençoar o servo do Senhor, mas principalmente abençoar a sua vida com conteúdo que vai realmente alavancar tanto o seu crescimento em prosperidade e finanças, mas também nessa relação que tudo isso tem com a vida de fé. Muito bom. Nem preciso ler para recomendar, mas depois que ler, recomendo mais ainda, tá bom? Mas vamos lá, amigo. Hoje nós vamos falar sobre ministério pastoral. Meu amigo, eu tenho visto nos últimos tempos um movimento bem grande de líderes, pastores, de pessoas que estão tendo a clareza, a liberdade, estão quebrando os tabus também, que são muitos, e a gente que é, como você bem citou, de uma época diferente, sabe quantos tabus a igreja enfrentou. Então nós temos visto uma quebra de tabus muito grande de pastores começando a expressar as dores, os sofrimentos, as dificuldades, as batalhas do ministério. Algumas pessoas pensam que o ministério pastoral, como naquela frase que citamos no começo,
é só um púlpito iluminado, mas na maioria das vezes, e é na maioria mesmo, ele é um quarto escuro e isolado. E por que isso? Porque a vida no púlpito, ela é muito, mas muito irrelevante se nós considerarmos a quantidade de tempo que nós vivemos fora dele. Ela é uma partícula, né, da Uma nossa vida. partícula, amigo, é aquele fruto que a árvore leva o ano inteiro preparando para que, de repente, em algumas semanas só ela gere aquele fruto. A gente está aqui em Campos e sabe que tem uma época do ano em que os ipês amarelos, eles florescem e de repente eles caem, as flores, e voltam a aparecer novamente meio secos. E ele está se preparando para na próxima estação voltar a florescer novamente. Fazendo uma comparação com isso, o púlpito é justamente isso. O pastor se prepara durante um tempo, semana, e sobe ao púlpito para florescer naquele dia, e depois ele tem que voltar como quem perdeu todas as flores novamente do ipê, e ele tem que, ressecado novamente, se nutrir nesse quarto escuro e isolado da vida para poder produzir novamente no púlpito. E isso se nós só olharmos a vida pastoral pelo ângulo da igreja e do púlpito. Mas existe um trabalho que é feito muito além disso, Paulo, que é o trabalho que a gente faz fora do púlpito. É o atendimento, é o cuidado, é a atenção. E o trabalho pastoral, embora muitas pessoas se enganem, ele é um trabalho que exige, que cobra, que tem um preço, que às vezes é até... Não por causa do Senhor, eu até segurei um pouquinho para citar isso aqui agora, para não ter uma ideia errada, mas não por causa do Senhor, mas por causa da própria circunstância do trabalho. E todo mundo já ouviu a seguinte frase: lidar com pessoas não é fácil, e não é porque nós estamos falando do âmbito espiritual que seria diferente. Por quê? Porque pessoas têm problemas muito, mas muito pessoais, muito difíceis, muito diferentes, têm percepções diferentes. Quando você trata com pessoas, hoje eu estava conversando com a minha esposa um pouquinho em casa sobre isso e falando com ela que se as pessoas continuarem avaliando a vida das pessoas pelos últimos momentos, a gente estava conversando sobre uma situação que nós vimos, as pessoas vão encurtar sempre os seus relacionamentos. Os relacionamentos vão durar até a primeira falha, porque a gente tem que considerar histórico das pessoas, principalmente relacionamentos mais longos e mais pessoais, família, marido e mulher. E o pastorear também se encaixa nisso, Paulo, porque por mais que não pareça, mas é um relacionamento pessoal. A gente acaba fazendo parte da vida das pessoas, às vezes nos momentos mais difíceis das vidas delas, nas situações mais complicadas, nos momentos mais dolorosos. A gente está ali com elas e elas confiam, e que bom que são pessoas que podem confiar e que pastores podem ser confiáveis, e elas trazem problemas pessoais, situações pessoais, dificuldades pessoais, coisas às vezes que elas teriam até vergonha de falar, mas elas vêm buscar ajuda, e que bom que é assim. E já deixando uma palavra logo no começo sobre isso aqui, pastores que não entendem essa responsabilidade e expõem essas situações tão pessoais e íntimas em um púlpito ou em qualquer outro lugar não são dignos de serem chamados de pastores, porque um dos papéis do pastor é saber guardar, é saber esconder, é saber proteger. Salomão diz assim: aquele que encobre os pecados dos outros. Você tem que ter a capacidade de não espalhar o pecado dos outros, não ganhamos nada com isso, mas encobrir, mas guardar, proteger, evitar que outros descubram esses pecados, porque se nós não fizermos isso, nós não estamos trabalhando para o reino do céu, estamos trabalhando para o reino do inimigo. É ele que tem prazer em envergonhar, em ferir, em espalhar o mal sobre as pessoas. É ele que tem prazer em mostrar que o ser humano não é capaz de viver a vontade de Deus, ou seja, ele vive a pecar. Nós não podemos ter prazer em fazer isso. Então, o ministério pastoral realmente é isso. As pessoas às vezes só conhecem o pastor do altar, mas não conseguem conhecer aquele homem
ou aquela mulher que está por trás daquela voz firme, cheia de autoridade, que sabe o que está falando, que mostra às pessoas o caminho a seguir, elas às vezes esquecem que existe um ser humano por trás disso. Então, eu quero que as pessoas se preparem para essa conversa aí, que vai ser muito sincera. Nós temos alguns pontos para abordar, nós temos também perguntas que mandaram para a gente aqui, para a gente responder, e nós temos... E as perguntas dessa galera... Ai, nem brinca, Paulo. Eu já fico já arrepiado. Nem brinca. E a primeira logo que vem, ela é um mapa. E esse mapa já nos traz para o primeiro ponto. Isso deixa a gente até... A gente fala assim, né? Sobre as perguntas, parece que a gente está querendo... achar ruim que as perguntas, por elas serem assim difíceis. Não, a gente fica até orgulhoso. Sim. Porque a gente vê que o pessoal da nossa igreja, o pessoal que realmente cultua conosco aqui, eles realmente têm um conhecimento bem profundo dos assuntos que são tratados. Culpa de cada um dos pregadores que sobem nesse púlpito. Porque quando você serve às pessoas um alimento realmente valioso, forte, abençoador, elas começam a aprender e a se acostumar com esse tipo de alimento, e elas vão desejando cada vez mais. Então elas buscam cada vez mais. Depois você procura lá o canal da igreja, né, Ministério de Pregar, porque é impressionante. A pastora fez uma escala e eu vi que a escala durou praticamente 3 meses. 3 meses. Repetir uma pessoa. 3 meses. E você vai ficar impressionado com a qualidade, a diversidade e a qualidade do que se fala. De jeitos, de formas de falar, que é a coisa mais linda que existe, porque se todos fossem iguais na forma de se comunicar, se todos fossem iguais na forma de transmitir a mensagem, seria tedioso demais. Bom é que um grita um pouco mais, o outro é mais calmo. Paciente, outro fala explicando, o outro fala dando aula. Um é mais mestre, o outro é mais temático. Eu quero desafiar você ir lá no canal da igreja, ver lá os sermões dessa galera que está falando lá. Eu duvido que você não vai encontrar alguém que vai falar exatamente do jeito que você gosta de ouvir. Sempre. É sempre assim, né? Paulo disse que uns diziam eu sou de Paulo, outros de Apolo. Dizem os estudiosos e historiadores que sabem muito mais do que a gente, embora também sejamos estudiosos e estejamos vivendo uma história e possamos contar ela como historiador um dia. Mas é porque às vezes a gente fala isso e esquece que fazemos parte do mesmo grupo, né? Embora, com certeza, eles com muito mais honra e capacidade do que a gente, esses historiadores dizem que Paulo tinha um estilo mais de mestre no ensino. Falava calmamente, e Apolo já era parecido mais com evangelista, era mais avivado na forma de ensinar. Não que avivamento tenha a ver com grito ou com forma de falar, mas na forma de falar ele era mais avivado, Paulo era mais calmo, mas em unção, em poder e em capacidade do Espírito Santo não tem comparações que possam ser feitas, porque o sucesso, como falamos semana passada, está dentro do plano de Deus. Então, se Deus quer que você ensine numa escola bíblica dominical ou em qualquer outro dia dominical, porque sempre foi domingo, ou em qualquer outro dia, e ensinar como mestre for a nossa função, fazer isso é estar cheio da graça e da unção do Senhor. Então eram diferentes, e uns diziam eu gosto mais de Paulo, outros gostam mais de Apolo. Então as pessoas podem gostar de estilos, elas só não podem confundir estilo com verdade. O pregador pode ter o estilo que for, ele só não pode deixar de falar a verdade. Isso aí. Isso é que é imprescindível, né? E a primeira pergunta que veio pra gente aqui, Paulo, eu vou começar com a pergunta hoje, quebrando um pouquinho dos nossos protocolos aqui, e eu vou explicar por quê. Porque justamente o primeiro ponto que a gente vai falar hoje, aqui, nesse primeiro bloco nosso, falando sobre o ministério pastoral, coincide-se com uma pergunta que nos foi feita pela missionária Lubiane, a nossa querida Lubi. E ela mandou para mim a seguinte pergunta. Ela falou, por que a igreja é composta por tantas pessoas e geralmente, ela disse, vejo que a responsabilidade de zelar pela casa do Senhor, pela administração, o serviço e etc., acaba recaindo só para o pastor
E as pessoas, às vezes, não entendem que o pastor precisa de tempo também e dedicação para estudar a palavra, para ministrar sobre a vida dos santos. Então ela diz, porém, acredito que no meio de tantas pessoas, tem pessoas que podem fazer e não fazem. Como será apresentado isso diante de Deus? O que era para ser feito por membros e não foi feito, como pastores, vocês têm que apresentar as suas ovelhas diante de Deus. E sei que é uma grande responsabilidade nos dias em que estamos vivendo. Então ela pergunta, isso preocupa vocês? E ainda faz uma segunda pergunta, como pode então ser definido o trabalho do pastor hoje e biblicamente também? Então ela faz uma série de perguntas dentro de uma, mas que acaba tudo afunilando para essa mesma questão. O ministério pastoral, o que é, como deve ser, qual a função pastoral, não confundir isso com uma coisa comum, com entender a parte que nós temos que fazer, e ao mesmo tempo ela pergunta como fica isso diante da responsabilidade que cada um tem que ter e pode ter, uma vez que a Bíblia diz para o pastor, apacenta as minhas ovelhas. Então, para o pastor vem esse grande trabalho de alimentar, proteger, conduzir, vigiar. Olha quanta coisa um pastor tem que fazer pela vida das pessoas, Paulo. Alimentar, e a gente faz isso com a palavra, com o ensinamento, proteger. Então a gente protege também da mesma forma, porque a única arma que um pastor tem é o ensinamento. A única arma que ele tem é ensinar as pessoas o caminho através da palavra. E é interessante que a maioria dos pastores, e graças a Deus por isso que é a maioria, ele faz justamente a orientação que o sábio deu em Provérbios, ensina no caminho, né? E quando fala de criança, não fala só de criança na estatura, né? Fala de criança também no conhecimento. Então, ensina no caminho. O pastor, a maioria, graças a Deus, é assim, ele ensina no caminho. Ele ensina a palavra e fala assim, é por aqui, vem por aqui. Mas não tem como obrigar a pessoa a seguir aquele caminho, a seguir aquelas orientações, a ouvir e dar ouvidos àquela palavra. Verdade. Então fica ainda a critério de cada um se vai ou não seguir daquele jeito. Isso me faz lembrar muito de Jeremias, o quanto Jeremias, né, ficava falando, ao ponto de ele até questionar Deus, o senhor falou até na palavra, de questionar Deus sobre por que ele tinha que ser daquele jeito, porque ninguém estava dando ouvido para eles. Então, é desse. Mas eu queria aproveitar a pergunta dela e responder duas dessas perguntas aí. Que ela fala sobre como que essas pessoas não conseguem se ver, né, a responsabilidade. Entender a responsabilidade que tem. E como que a gente sente com tamanha responsabilidade. Eu tava discutindo no bom sentido dessa palavra, com o Gabriel uma vez, porque ele era bem mais novo do que é hoje, e ele começou a sentir o peso, né? Porque ele já estava no Ministério de Louvor, e o Ministério de Louvor na nossa igreja, ela tem, não vamos chamar de exigência, sim de características que precisam ser cumpridas para que a pessoa seja digna de estar receber aquela honra. A gente trata como iguais o Ministério da Palavra e do Louvor. Se tem exigências para quem prega, tem exigências também para quem adora. Tem que ter o mesmo... E quando a gente diz exigência, é isso, né, Paulo? É o mesmo padrão de comportamento. Compromisso, responsabilidade, testemunho, essas coisas. Aí ele era bem mais novo, né? Agora ele já está bem mais maduro. Mas ele fez a seguinte pergunta. Porque a gente, o senhor também, alguns de nós, a forma como nós orientamos os nossos filhos e aqueles que estão mais próximos da gente é realmente naquilo que a palavra diz que é para ser feito. Então a gente tenta orientar, entendam quando a gente fala tenta, porque a gente nunca vai conseguir obrigar as pessoas a fazer e qualquer um que faça por obrigação deve se voltar a si mesmo e pensar. Porque se faz por obrigação, não está fazendo. Deus não quer que ninguém faça nada por obrigação, quer que faça por obediência e amor. Aí ele me fez o seguinte questionamento. Por que algumas pessoas têm que ter tanta responsabilidade enquanto outras não têm nenhuma? Encaixa na pergunta que o Lubiano está fazendo aí. Eu expliquei para ele da seguinte forma. Eu falei assim, olha só. Primeiro, e aí eu vou dar uma dica para todo mundo. É coisa que a gente sempre fala aqui na igreja, né? Na parte iluminada do pastorado, que é o púlpito, a gente sempre está falando. Todos nós precisamos buscar, se não o sabemos ainda, buscar em Deus
qual é o objetivo que Ele quer da nossa vida. Claro. Quando Deus nos olha, cada um de nós, existe um propósito que Deus idealizou, né? E Ele espera que seja cumprido por cada um de nós. É o que ela está falando aí. Então, quando eu não sei qual é esse objetivo que Deus tem para mim, a minha tendência é fazer, de repente, o oposto, ou cumprir aquilo só em parte, ou nem fazer. Sim. Porque eu não sei. E existe o outro lado da moeda, que é a pessoa que não é que ela não sabe, ela não quer saber. Porque ela sabe que no momento que ela passa a saber, ela vai ter uma responsabilidade com isso. Compromisso. Mas o que nós temos que atentar é o seguinte: eu sabendo e não fazendo, e eu não desejando saber, não me abre mão da minha obrigação, da minha responsabilidade com aquilo. Então, cada um de nós, precisamos buscar em Deus e saber qual o propósito que Ele quer para com as nossas vidas. E quando Ele idealiza isso, é claro, como a Lubiane falou, vai chegar o momento que Ele vai cobrar. Sim. As pessoas que acham, que não querem saber qual é o propósito, ou que não estão cumprindo aquilo porque Deus fala no nosso coração, e a gente consegue identificar que é Deus que está colocando aquilo, é Deus que impulsiona a gente a falar assim: você precisa se envolver mais, você precisa fazer isso, você precisa... Sim. Deus vai falando no nosso coração, e às vezes a gente, no emocional que acontece durante o culto, a gente é impulsionado, a gente sente isso e a gente sabe que é Deus que está falando. E as pessoas não querem fazer. Bom, vai chegar o dia que Deus vai falar: olha só, a tarefa, o que eu esperava de você era isso aqui, e você não fez. E Deus vai requerer isso com certeza. Outro caractere da pergunta que ela falou é sobre: vocês não sentem o peso por isso? Claro. Foi a outra parte que eu expliquei para ele. Eu falei assim: quando nós entendemos o chamado que Deus tem para nós, aquilo deixa de ser peso e obrigação. Ele passa a ser obediência e amor. Eu faço sem peso. Não quer dizer que eu não me sinto cansado por estar fazendo algo porque alguém não está fazendo. Mas eu não sofro por estar fazendo, porque eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado. Então foi a explicação que eu dei para ele. Eu falei assim: você tem que identificar no seu coração o que Deus ele colocou no seu coração. Se Deus colocou no seu coração que você tem que fazer, que você tem que cumprir o horário, que você tem que cumprir o que tem que ser feito, você vai fazer, ou você tem que fazer aquilo que arde no seu coração, para que você se sinta bem com Deus, porque é o que mais importa. Vamos lá, Paulo. Eu penso o seguinte: como você falou, e eu concordo plenamente. A gente tem que saber o que tem que fazer sem peso, a gente precisa realmente compreender. A única coisa que isso afeta em muitos momentos é o tempo para se fazer alguma coisa, porque aquilo que se poderia fazer em conjunto acaba sendo feito individualmente. Então, demora muito mais tempo, tem mais peso. Demora muito mais tempo e tem mais peso. Também a gente tem a questão, às vezes, em momentos específicos, da menor qualidade do que se poderia fazer. Vou citar um exemplo. Hoje nós temos, em muitas igrejas, a questão da transmissão de culto. Transmitir um culto pode ser feito de uma forma simples e básica e pode ser feito de uma forma elaborada e mais profissional. Qualquer igreja com um equipamento básico consegue fazer as duas coisas. Em que sentido que eu estou dizendo? Você consegue fazer o básico, colocar câmeras paradas, e hoje existem softwares, existe possibilidade de você, com um simples Wi-Fi e um celular na mão, fazer uma transmissão com características profissionais, usando o seu celular como uma webcam via Wi-Fi. Loucura isso, não é? Mas há a possibilidade. Estou dizendo que a gente faz isso aqui na igreja. Então a gente usa celulares como webcams e eles fazem transmissão via Wi-Fi para o computador, e o computador pega aquilo via Wi-Fi e a gente transmite para o YouTube, no caso. Então a gente tem todas essas possibilidades. A questão é: eu posso fazer o básico, eu posso fazer o profissional. Para fazer mais profissional, eu preciso de uma coisa: mão de obra. Precisa de pessoas que estejam capazes e dispostas a aprender e a entender que ela chega no culto para dedicar o tempo dela para fazer um trabalho para o Senhor. Então ela vai poder ter o celular na mão dela e ela vai poder andar pela igreja, filmar o culto de outros ângulos, de outros lugares, filmar cenas diferentes. Por quê? Porque tem pessoas dispostas a fazer. Só que se não houver material humano, a gente tem que fixar as câmeras em um lugar
e deixar lá, porque não tem material para ficar fazendo o trabalho. O que seria para quem está assistindo quase que estar presente, exatamente, né, fica com a imagem estática. Você diminui a experiência pela falta de pessoas dispostas a fazer. Então a mesma pessoa tem que tomar conta de muitas coisas e ela não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes eu estou citando só uma questão que eu creio que muita gente já vivenciou na prática, que é não poder fazer tudo que tinha capacidade para fazer porque faltam pessoas para fazer o que podem fazer. E isso por vários motivos, porque não querem se comprometer, não querem ser cobrados, não querem ter dedicação, não querem ser perguntados sobre se vai estar ou não, e isso para algumas pessoas é tirar a liberdade delas, então estão precisando avançar um pouquinho, porque uma vez que eu estou em Cristo, Paulo diz que nós estamos aprisionados a Ele em cadeias, nós estamos presos a Ele, uma vez libertos do pecado, aprisionados a Ele. Às vezes as pessoas confundem isso achando que elas podem ser neutras e não podem, ou elas estão aprisionadas a Cristo ou estão aprisionadas ao pecado e consequentemente ao inimigo. Não existe um ponto neutro em cima do muro nesse quesito em que eu não estou preso a ninguém. Então a liberdade em si é uma grande utopia, porque você sempre está aprisionado a alguma coisa, a alguém, a regras de vida em todas as situações. O solteiro está preso a algumas regras, o casado está preso a outras. Nós vivemos cheios de regras. Ninguém vive essa liberdade utópica que pode fazer o que quiser. Não pode. Teve um podcast que a gente até falou sobre o perigo, o risco do livre-arbítrio. Que é terrível, né? Porque você bem citou esses dias, as pessoas só usam para fazer aquilo que é errado. A questão, eu tenho livre-arbítrio, só é usada quando a pessoa quer justificar uma falha. É só para isso que se usa essa palavra, né? O livre-arbítrio, ou uma palavra dupla, né? Digamos assim, composta. Então, Paulo, eu acho que esse é o grande problema, é que não é que as coisas vão deixar de ser feitas, mas elas deixam de ser feitas com a qualidade que poderiam ser feitas. E por mais que isso não pareça um problema, mas para o céu isso é um grande problema, porque a falta de disponibilidade gera a incapacidade de fazer algo melhor. E isso, para Deus, eu entendo como uma falha diante dele. Quando eu olho para o céu, olho para o Senhor, eu digo, eu tenho que fazer o meu melhor. Às vezes a gente é tentado, sabe, Paulo, a fazer menos do que poderia, justificando com essas questões. Só que, da mesma forma que o diabo vem e tenta e diz, não tem quem faça melhor, deixa assim mesmo. Eu já olho e falo assim, mas eu não estou fazendo para você, nem para ninguém, eu faço para Deus, então eu vou lutar pelo melhor, eu só não posso ter 10 mãos e me multiplicar em 10, mas o que eu posso fazer para melhorar, você pode ter certeza que eu vou fazer. A gente sempre tem que se perguntar, eu poderia ter feito melhor? Se a resposta é sim, por que não fez? Por que não fez melhor? Por que não entregou mais? Aí eu me lembro, por exemplo, quando primeiro chegaram para Pedro e falaram assim, o seu mestre não paga impostos? E Pedro falou, olha, eu preciso conversar sobre isso com ele. Então Pedro vai junto com os cobradores de impostos ou com os cobradores acerca da responsabilidade dele de pagar imposto ou não e vai conversar com Jesus. Quando chega lá, Jesus fala assim, na verdade quem deveria pagar imposto não é o filho, né? É o estrangeiro. Mas, para que eles não falem nada da gente, pega a vara, vá até o lago, lance o anzol, pegue o peixe. Quando o peixe vier, abra a boca dele e você vai encontrar lá dinheiro. Pegue o dinheiro, pague o imposto por mim e por você. Até aí, maravilha, né? Só milagre. Mas vamos tentar avaliar isso aqui por um outro ângulo. Por que é que Pedro tem que ir pescar? Se a Bíblia diz que mulheres seguiam a Jesus, homens também, mas a Bíblia cita algumas mulheres lá em Lucas que seguiam a Jesus e que sustentavam o ministério dele com os seus bens, com as suas doações. A Bíblia é clara que Jesus estava sentado e as pessoas vinham e colocavam ofertas. Então, o templo tinha ofertas, o ministério de Jesus tinha ofertas para se sustentar. E por que Jesus não tinha dinheiro para pagar imposto se as pessoas doavam para o ministério de Jesus? Pessoas que tinham sido curadas, pessoas que tinham sido libertas, sem nenhuma dificuldade. E passando a mão nesse livro aqui maravilhoso, a gente vai lembrar que essas pessoas que são curadas e libertas são
um retrato claro de quem somos nós, igreja. Fomos curados, libertos, salvos. Então, elas se responsabilizavam por manter o ministério de Jesus, como nós temos que fazer por amor, por fé, por compreensão desse nosso papel. Então, por que Jesus não tinha dinheiro para pagar e precisa mandar Pedro ir pescar, fazer um milagre, depois um outro milagre, saber qual peixe que ia pegar primeiro, depois um outro milagre, saber que dentro da boca daquele peixe tinha dinheiro, para Pedro só pagar o imposto? Quanto trabalho para pagar o imposto? Como se Jesus tinha oferta? Simples. A Bíblia diz que Judas era ladrão e roubava tudo aquilo que se colocava na bolsa da oferta. Então, quando alguém não faz o seu papel, e Judas era ladrão e não fez o papel dele de honestidade, ao invés de cuidar daquilo que era para o ministério com o zelo devido, ele roubava aquilo que era colocado na oferta. Então, Judas não faz a parte dele. Então, Pedro tem que largar o que ele está fazendo, que era a parte de Pedro, para fazer aquilo que era, vamos dizer assim, desnecessário se Judas tivesse feito a parte dele. Se tivesse feito a administração correta, o dinheiro já estava então, ali, né? Atrasou o trabalho de Pedro, dificultou o papel e o trabalho de Jesus, que enquanto Pedro vai pescar, Jesus tem que estar ali com os caras para poder não fugir, para que pudesse pagar o imposto. Então, Jesus fica parado, Pedro para, tem que pescar, arrumar o dinheiro, pagar tudo. Por quê? Porque Judas não estava fazendo o papel dele. Então, toda vez que a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer, alguém vai acabar tendo que deixar o que está fazendo para fazer o que o outro não fez. Isso gera atraso, dificuldade. Não é um problema para quem faz, porque a gente faz com todo amor. Paulo, eu faço de tudo na obra de Deus desde que entreguei minha vida para Jesus e ainda hoje. Hoje eu estava até vendo um vídeo, alguém falando assim, as pessoas que limpam a igreja merecem o nosso respeito. Eu olhei para minha esposa e falei assim, nós, hein? Porque somos nós que limpamos a igreja. Às vezes pastores de igreja mega, tera, giga, né? Não entendem o que é isso, mas pastores de igrejas cujo orçamento é mais apertado, não é que falta alguma coisa, não falta, graças a Deus, louvamos a Deus, temos o melhor que podemos ter sempre, porque os recursos são investidos para a obra mesmo, mas entre pagar pessoas para fazer esse trabalho ou aplicar o recurso em outras coisas, podendo fazer, tenho mãos, tenho pés, tenho braço, a gente pega e faz. Então, quem faz, eu, minha esposa, às vezes os filhos disponíveis vêm, ajudam, o genro, a nora, às vezes entra no mesmo pacote, né? Entrou em família pastoral, um problema, pronto, né, Paulo? Não, o pacote é completo. Pega tudo. Pega tudo, tá junto, vem pra cá, vem aqui, faz isso. Né? Esses dias eu olhei pra um lado, olhei pro outro, Ezequiel fazendo uma coisa, Samuel outra, eu falei, Gabriel, faz um favor pra mim aqui. Eu falei, vai no carro, faz isso pra mim aqui, filho. Ele tá lá em tal lugar, e ele foi lá pegar uma chave, uma coisa que eu pedi a ele, e fiquei pensando assim, né? Ônus e bônus, amigo. Então, e ele com a educação que lhe é peculiar e com a disponibilidade que lhe é peculiar, com toda alegria, foi lá e fez o favor para mim. Mas, dizendo isso, é que quando as pessoas entendem que fazer para Deus não importa se é lavar o banheiro ou subir no púlpito, tem que ser feito com o mesmo amor e alegria, Paulo, a gente faz tudo, não é um problema. A questão é, o que é que nós poderíamos fazer? E essa é a pergunta da Lubiane, e é por isso que eu falei logo no começo, que eu acho muito difícil, olhando o relógio aqui agora, da gente chegar ao fim desse assunto em um episódio só, e não tem problema, é para isso que a gente está aqui. O podcast é essa oportunidade de uma conversa que às vezes se multiplica e ela sai de uma semana, vai para outra, porque no culto às vezes a gente não tem como fazer isso, mas aqui a gente tem, então a gente fala com calma, devagar, semana que vem a gente volta a falar de novo se o assunto se estender. Mas respondendo a pergunta da Lubiane, é justamente isso. O que é que nós poderíamos estar fazendo se todas as pessoas que podem fazer alguma coisa fizessem alguma coisa? O que é que nós poderíamos estar fazendo de melhor? E aí é que nós temos que começar a pensar nessa questão de responsabilidade. Para voltar a palavra para você... E os irmãos já sabem, né? Aqui não é muito fácil, né? Eu tenho pena de quem vem para cá comigo. Mas tudo bem. Mas, para voltar para você a palavra, meu amigo, a Bíblia fala em Atos 6 que os discípulos viveram esse dilema. As pessoas começaram a reclamar que estavam sendo deixadas de lado no atendimento, no cuidado.
Isso faz parte. As pessoas precisam de cuidado, e quando a gente falar sobre ministério pastoral há 40 anos atrás e agora, a gente vai lembrar disso, que nós tínhamos uma dificuldade incrível de comunicação e acesso. Então, a única forma que a gente tinha de dar atenção e cuidar das pessoas era pessoalmente. Então, a gente tinha que ir até as pessoas. Então, você imagina o que hoje eu faço em meia hora, porque em meia hora eu consigo mandar mensagem para 20, 30 pessoas. Tempo antigo, você dava suporte para uma pessoa e olha lá. Eu tinha que ir na casa daquela pessoa, me locomover até lá. Às vezes não tinha carro, tinha que ir ou bicicleta, ou ônibus, ou a pé, dependendo da situação, e você tinha que ir até lá. Às vezes você ia e nem encontrava a pessoa, às vezes você chegava e ficava resolvendo um problema, e isso às vezes te tomava um tempo muito maior do que você previa, então você não conseguia atender todo mundo no mesmo dia. Era muito difícil. Hoje a gente, em 30 minutos, manda uma mensagem: irmão, como é que você está? Está tudo bem? Você não estava bem ontem? Melhorou? Como é que está a filha? Como é que está você? Eu vi que você não estava bem ontem, está tudo bem? Quer conversar? Está precisando de alguma coisa? Em meia hora. As ferramentas que tem hoje em dia de tecnologia ajudam. Então, em meia hora, hoje a gente conversa com todo mundo e descobre aonde você precisa dar mais atenção e o que realmente está acontecendo. Antigamente não era assim. Mas dentro desse trabalho, as pessoas ficaram deixadas de lado. Então, Pedro fala assim: olha, não é bom. E isso é muito real, Paulo. E eu acho que isso deixou de ser considerado como importante, porque as próprias pessoas da igreja começaram a não considerar tão importante como deveriam considerar a palavra e a oração na vida do ministro. Então elas se acostumaram a ter um pastor que tem pouco conhecimento da palavra, que sobe ao púlpito para enrolar, que sobe ao púlpito para iludir, que sobe ao púlpito para, como a gente diz, né, para animar o auditório. E isso a pessoa não precisa de preparação para fazer. Ela precisa, às vezes, só de carisma. Ela sobe num púlpito, sim, e ela consegue dominar o ambiente com o carisma. Mas nem sempre o carisma é tudo que a gente precisa. Tem momentos que a gente precisa de alimentação, de palavra, de conhecimento, de crescimento espiritual. E se a gente não fizer assim, o inimigo vem e nos derruba facilmente. Na verdade, falando do âmbito espiritual, o carisma deveria ser o menor de todos. O menor? Porque a preocupação de quem está aqui embaixo, quem está embaixo quando a gente fala, né, tá falando do púlpito, quem tá na igreja, era se preocupar com aquilo que está ouvindo. Por isso tem aquela palavra que eu sou apaixonado mesmo, que fala sobre os bereanos, né? Aquela palavra dos bereanos, ela deveria ser o estilo de vida do cristão. Todo dia. Deveria ser o estilo de vida. Então, quem está aqui embaixo deveria ter uma preocupação de ter esse conhecimento, que tem um conhecimento que você não precisa de muita coisa. A disponibilidade de começar orando, abrindo a palavra, pedindo o Espírito Santo para naquele momento estar contigo ali e estar te orientando na sua leitura e no seu entendimento. Sim. Ali já vai te dar uma grande base, né? A gente precisa ir mais além, mas já vai te dar uma grande base para quando você ouvir alguém que está agora em cima daquele púlpito lá, não seja somente um entretenimento vazio e seja realmente uma palavra viva que esteja saindo dali. Sim. Tem que jorrar uma palavra. E a única forma de você realmente fazer isso é você ter um conhecimento de algo. Você não pode aceitar tudo que vem. E isso é um problema da nossa geração, porque num tempo mais antigo, a gente volta a falar de novo disso, os jovens têm que aceitar isso e estudar o tempo mais antigo. Existia uma preocupação das pessoas, mesmo sem toda essa facilidade que tem hoje. Eu tô para dizer que a facilidade de hoje está atrapalhando. Porque sim, quando não tinha essa facilidade, todo cara mergulhava mesmo de cabeça, sim, na Bíblia. O cara lia mesmo, e o cara dobrava o joelho, e o cara orava, e o cara lia, e o cara não entendia, e dobrava o joelho, e lia, e ia lá e conversava com alguém que entendia mais um pouco para ele. Mas quando ele sentava na igreja, ele não conseguia aceitar qualquer coisa que vinha claro de que lá. Não, ele não estava acostumado com qualquer coisa, como é que ele vai aceitar qualquer coisa? E hoje as pessoas têm que criar isso. Você não pode se dar ouvido a qualquer pessoa. Esse é o recado que a gente tem que dar aqui. A palavra dos bereanos é fantástica. Sim, Paulo. Eles ouviam, aí olha os caras que eles ouviam.
Mas volta e meia eu tô vendo alguma coisa, que eu sigo o camarada, tô vendo ele falar alguma coisa que aí ele fala e eu falo assim, não, peraí, deixa eu ver se isso aí que ele falou eu não tinha ouvido ainda, ou não tinha ouvido dessa forma. Deixa eu me basear um pouquinho mais. E tem que ser assim. Se não for, a gente corre o risco de ser enganado. Então, meu amigo, você falou algumas coisas aí que eu quero também compartilhar da sua percepção. No seguinte sentido, Paulo, eu sei que é muito, mas é muito bom nós termos os recursos que a gente tem hoje. Por exemplo, a inteligência artificial. Eu nunca vou ser ignorante ao ponto de dizer não é boa. Claro que é ótimo, é maravilhoso. É muito bom a gente ter um recurso para buscar um conhecimento a mais, buscar uma conexão diferente, uma percepção diferente de algum assunto. Só que o que me assusta é que isso não pode ser a nossa inspiração. Nada vai substituir o Espírito de Deus. É impossível para uma inteligência artificial entender aquilo que o Espírito Santo quer comunicar. O Espírito Santo não se comunica com a máquina. O Espírito Santo se comunica com o meu espírito. Ele se comunica com pessoas, não habita em máquinas, habita em homens. A máquina tem o conhecimento acumulado, adquirido através daquilo que foi nela introduzido, né? Conhecimento que aplicaram a ela aplica a gente e ela consegue juntar aquilo ali de forma sistemática, de forma organizada. Maravilha por isso, isso às vezes economiza muito tempo da gente. Mas a máquina não tem comunicação com Deus, o Espírito Santo habita dentro da gente. Então ela nunca vai ter a revelação do que Deus nos dá. Eu, às vezes, estou preparando uma mensagem que Deus me deu, e podem chamar a gente de purista, de quadrado, tudo bem, mas eu ainda acredito que a mensagem que deve ser pregada é aquela que Deus te mostra, te revela. E olha que eu estou falando de um negócio complicado, Paulo. São 14, 15 anos pregando para a mesma igreja. Quando eu digo mesma igreja, mesmo lugar. Embora haja mudanças, pessoas novas que chegam sempre, tudo bem. Mas você acaba tendo pessoas como você, meu amigo. Quanto tempo que você é membro aqui na nossa igreja? 13 anos. 13 anos. Então tem 13 anos que você me ouve, pelo menos uma vez por semana. Às vezes, uma vez. Mais um cadinho. Mais um cadinho, mas não é? Então você imagina, você tem pessoas que... Mais um cadinho, porque tem o Sermão Domingo e tem também tem o podcast, tem sempre, a gente sempre esteve fazendo, foi live. Então quando eu digo assim, porque às vezes quando eu não prego no domingo, eu prego outra pessoa, que não é sempre, você sabe disso, mas às vezes outras pessoas pregam, você ou a pastora, mas... queira o que não queira, terça-feira a gente está aqui. Então, uma vez por semana no mínimo. E dentro disso, imagine, você tem que saber que você tem que estar em contato plenamente com Deus para você ter uma palavra sempre. E claro que é impossível, a Bíblia ela trata de mesmos assuntos sempre. Então, em alguns momentos, você repete o tema principal do assunto, mas você sempre tem de Deus revelações diferentes, situações diferentes, histórias diferentes, percepção diferente, sempre. E se você não fizer isso, não dá. Esses dias eu estava conversando um pouquinho com uma inteligência artificial e eu falei... Depois que eu já tinha preparado, eu sempre uso esse parâmetro, sabe? Eu preparo a minha mensagem, o meu sermão, e depois que eu faço isso, eu vou à inteligência artificial e faço a ela uma pergunta com base naquilo que eu preparei. Tipo assim, vamos supor, eu preparei um sermão sobre amor. Termino de preparar o sermão, então eu vou para a inteligência artificial e falo, por exemplo, assim, hoje eu vou pregar sobre amor. Queria que você me trouxesse alguns pontos, o que é que você me orientaria a falar sobre amor que vai ser importante para a igreja. E aí, muitas vezes, aquilo que a inteligência traz, muito do que ela traz está aqui no meu sermão. Mas esses dias, ela trouxe uma percepção completamente diferente daquilo que eu ia pregar. Eu falei assim, mas eu gostaria que você aplicasse isso com essa percepção que eu estou te escrevendo aqui, assim, assim, assim. Eu achei até engraçado, que, é claro, a inteligência artificial fala isso com todo mundo, né? Mas falou assim, opa... olhando as coisas por essa visão, eu tenho que falar totalmente diferente.
E aí você tem que entender que é isso. Aquilo que o Espírito Santo faz, ninguém substitui. Então, quando Deus te dá uma percepção sobre um assunto, é uma coisa única, que a inteligência artificial não vai fazer essa conexão. É isso que eu estou dizendo, é o Espírito de Deus que vai fazer. Então, a gente precisa entender isso, Paulo. E se a gente entender isso, a gente volta a importância do que estávamos falando, a gente volta à importância de buscar a palavra, de buscar Deus em oração e do tempo que é necessário para fazer isso. Se a gente parar, a gente vai acabar perdendo terreno, perdendo campo. E isso é o que me preocupa. Quando a pessoa deixa de fazer o papel dela, como a Lubiane falou aqui, ela acaba tirando outras pessoas do que devem fazer. E quando isso acontece, em algum momento, alguma parte importante da sua vida vai ser prejudicada. Às vezes um pouquinho, às vezes muito, mas vai ser prejudicada. E esse prejuízo, que as pessoas acham que é um prejuízo de tempo para alguém, às vezes se reflete numa alma, numa pessoa. Às vezes você deveria ou poderia estar fazendo algo que vai refletir na salvação de alguém, mas aquele tempo você teve que usar para outra coisa que outra pessoa poderia fazer, mas ela se recusa a fazer porque não quer fazer e acaba que alguém sofre por causa daquilo. Quando eu era muito jovem, e não tem tanto tempo assim também, né? Não tem. Eu entendo que vocês perceberam a conexão. Era muito, ainda sou, não tanto, mas jovem. Quando eu era muito jovem, eu me lembro de ouvir um pastor falando sobre uma experiência missionária e eu vou confessar a vocês que eu não... A vocês e a você que eu não consigo agora me recordar, até mesmo porque me lembrei disso aqui agora, não tive tempo para pesquisar sobre isso, mas eu não vou me recordar se referia-se a um fato real ou a uma história que ele contou. Mas ele disse que um dia Deus chamou um irmão, e ele até citou o país do irmão, na Argentina, para fazer a obra missionária. E esse irmão falou para Deus assim: calma, Senhor, deixa eu me casar primeiro. E ele foi fazendo aquilo que o ser humano geralmente acaba fazendo, dando desculpas e tal. E quando ele tinha 60 anos de idade, por aí, uma pessoa veio passando no portão dele e ele, com 60 anos, nunca foi fazer a obra que Deus chamou, sempre foi atrasando. E esse pastor conta que uma pessoa veio passando no portão, olhou para ele, uma senhora, e falou para ele assim: por sua causa, 15 mil argentinos se perderam. Porque a gente às vezes tem a percepção de que, não, eu não quiser, Deus levanta outro. Ok, em alguns momentos acontece, mas em alguns momentos aquilo que nós deveríamos fazer, ninguém vai fazer. E nesse ponto nós somos culpados daquilo que acontece. E é justamente isso que a gente às vezes precisa entender. Deus pode usar qualquer pessoa? Pode. Mas existem peculiaridades que você possui, que está no seu DNA, na criação que ele preparou para você, que era a forma específica para alcançar algumas pessoas. Claro, não tem como fugir disso. O chamado era seu, é isso que a gente estava falando aqui no início. O chamado era seu e Deus vai requerer. Claro. Cara, ele vai requerer. E se a gente não entender que existe um Deus que tem o direito de requerer, porque ele tem algo que ninguém mais tem, céu, salvação. Então ele tem parâmetros para se alcançar. Então ele tem o direito de requerer aquilo que ele nos pediu, de nos cobrar daquilo que ele colocou em nossas mãos para fazer. Quando a gente perde essa percepção, a gente começa a considerar que tudo é uma escolha, uma opção. Eu posso querer fazer ou não. Talvez um dos grandes erros do povo de Deus seja acreditar que o trabalho para o Senhor se resume apenas a galardão. Não é, amigo? As pessoas falam assim: se eu não fizer, tudo bem, eu não vou ter galardão como eu poderia ter, mas pelo menos eu estou salvo. Será que é tão simples assim, Paulo? Será que a coisa é tão fácil e tão simples assim? Porque aquele que resolveu não trabalhar e escondeu o talento, ele não recebeu nada. Ele não, tudo bem, você vai entrar aqui, os outros vão ter mais recompensa que você, mas você não. Mas eu entendo, não teve isso não, filho. A Bíblia não diz isso. Então, a gente tem que começar a se perguntar até que ponto aquilo que a gente usa como uma desculpa serve
para nos eximir da responsabilidade diante de Deus. Durante muitos anos eu fiz parte dos Gideões Internacionais, que distribui o Novo Testamento. E eu tive uma grande oportunidade de conviver durante muito tempo com uma pessoa muito especial, que era o Fernando Jerônimo. Ele, inclusive, é o pai do cantor Fernandinho. E que pessoa espetacular. Num determinado período, ele teve uma proximidade muito grande comigo, da forma, a gente se deu muito bem, essa que é a verdade. E a gente fez um Paulo e Silas, né? Então a gente ficou muito juntinho ali. Que é um tempo que eu fiquei desempregado. Sim. E eu orava muito a Deus e falava assim, poxa, Senhor, o que eu tenho que fazer? E muito angustiado, um dia eu estava num culto, até acompanhando os Gedeões lá em São Francisco, e voltei muito feliz da vida para casa. Eu falei com a minha esposa assim, Deus falou. Aí ela falou assim, Deus falou? O que Deus falou? Ele falou assim, faz a minha obra. Pastor, é isso que eu estou falando, que as pessoas precisam entender o chamado. Quando aquilo ficou, e eu tive certeza absoluta que era Deus, eu descansei de uma tal forma que eu passei. Então o Fernando Jerônimo chegava de manhã lá em casa com o carro dele, cheio de Novo Testamento dentro do carro, e falava assim, bora, entra pra cá, que hoje a gente vai para tal lugar. E a experiência que eu quero contar é a seguinte, nós passamos a caminho de São Fidélis, nós paramos num lugar chamado Ernesto Machado. Chegamos lá, nós fomos acolhidos lá pelo pastor da Igreja Batista lá, preparou um café pra gente, e a gente tomou um café, e a gente fez a escola ali, fez o lugarzinho. E daqui a pouco o Fernando Jerônimo, ele olha e fala assim, nós temos que ir lá pro outro lado. Ernesto Machado tem ali as margens do Rio Paraíba do Sul. Sim. Ele falou, nós temos que ir pro outro lado. Eu olhei pra ele e falei assim, jura? Só pra vocês terem ideia, água, eu tenho medo de me afogar nessa garrafa aqui, né? Então... Isso, amigo. Perigoso mesmo, eu entendo. Aí ele falou, tem que ir pro outro lado. Quando ele falou pro outro lado, eu falei, como que a gente vai fazer isso? E ele falou assim, tá, tem uma canoa ali. Eu falei, você não quer que eu entre numa canoa? Ele falou, claro. Aí eu falei assim, mas o que você quer fazer do outro lado? Ele falou assim, porque ali tem uma escolinha. Aí eu falei, não, se tem, vambora. Pegamos a caixa do Novo Testamento, entramos, subi na canoa, tem até uma foto dessa foto guardada. Veio uma pessoa e foi remando até a gente chegar do outro lado. Quando nós chegamos naquela escola, que nós entregamos o Novo Testamento, nos apresentamos as professoras que estavam ali, a fala da professora foi assim, meus alunos, qual eram as nossas orações hoje? Olha isso, Paulo. Nós estávamos orando pelo quê? Aí as crianças falaram, porque a gente queria um livro para poder estudar, professora. Deus mandou um livro pra gente. Olha que maravilha. Então, eu não sei. Paulo, não tem explicação. Eu não, aí que a gente tá falando, pastor, porque não ia ter, eu não quero dizer que Deus não ia levantar uma outra pessoa. Eu já pertencia ao Ministério dos Gideões há alguns anos e nós nunca tínhamos ido lá. Sim. E Paulo, não tem para onde fugir. Aquilo que nós temos que fazer, não tem outras pessoas que vão substituir, amigo. Não tem. Exatamente. Esse entendimento precisa estar em nós. Paulo, respondendo aqui a esse monte de pergunta que a gente já respondeu hoje, a primeira apenas... Mas Lubiane, é só para vocês verem o nível da galera. Uma pergunta que globou as 10, né? E entendemos, logicamente, que o nosso tempo não será suficiente para falar de tudo que a gente vai falar. Mas está sendo um assunto muito maravilhoso. E a gente vai falar semana que vem de novo sobre isso, mas eu quero fechar essa parte de hoje, terminando de responder a pergunta da Lubiane aqui. Só dela, mas ela perguntou o que é ser pastor, então, biblicamente, se isso nos preocupa. Nós já falamos, né? O pastor vigia, protege, cuida, alimenta. Isso é ser pastor. Mas se eu pudesse definir pastor com uma palavra apenas, eu diria que pastor, antes de tudo, é chamado. Não dá para ser pastor sem ser chamado, Paulo. Aquele que tenta ser pastor sem ter o chamado... Vira profissional, vira mercenário. Pastor tem que ter chamado. Ser pastor é ter chamado. E o chamado, ele arde dentro da gente, como você fez aí agora a menção ao que aconteceu. E é
fácil de perceber como arde no seu coração a obra missionária, o desejo pelas missões, como você se alegra com isso. Esse tipo de chamado é o que move um pastor. Pastor tem que ter chamado. Se pastor não tiver chamado e não entender o seu chamado, não compreender o seu chamado, ele desiste nas primeiras dificuldades. Amigo, eu não quero falar de mim somente, nem do que já vivi, mas é impossível falar de qualquer outra coisa sem aquilo que a gente já viveu, né? Senão seria apenas um testemunho vazio e até mesmo em alguns momentos até hipócrita, porque não viveu nada disso. Não teve uma história, né, patrão? Mas quando Deus me chamou para fazer a obra, eu era um garoto de 18 anos, Paulo. Um menino de 18 anos, com a cabeça, a responsabilidade de muito mais. Sim, graças a Deus, sempre fui assim. Mas eu tinha 18 anos de idade e o Senhor me chamou para fazer a obra dele. Falou que tinha um chamado na minha vida para fazer a obra dele, que ia me tirar de tudo o que eu fazia, do emprego. Às vezes as pessoas têm a ideia de que ser pastor é querer ganhar dinheiro. Não, eu não sou pastor porque eu não tenho outra coisa para fazer. Eu sou formado, eu tenho minha formação, entende? Minha esposa e eu, na época que eu fui para o ministério pastoral, pastorear mesmo, a minha esposa e eu ganhávamos na época mais de 12 salários mínimos. Valores de hoje, uns 18 mil reais. Mais de 12 salários mínimos, nós dois juntos. E nós largamos tudo isso, pedimos conta dos empregos para ganhar, sabe quantos salários na obra de Deus, Paulo? Um salário mínimo. Você pega a sua vida financeira e divide por 12 de um dia para o outro. E foi o que nós fizemos, porque Deus tinha um chamado na nossa vida. E justamente quando Samuel tinha 1 ano de idade, né? Quando nós fomos para a obra, o chamado de Deus aconteceu quando eu tinha 18. Fui para a obra quando Samuel tinha 1 ano de idade. Samuel nasceu em 99, ele estava para fazer 1 ano, fez 1 ano de idade, e 1 ano e 2 meses nós fomos para a obra e a pastora estava grávida da Sara. Então, nesse momento da vida, a gente larga tudo isso para viver de um salário mínimo na obra de Deus. E nós fomos, com muita alegria, muita certeza do chamado de Deus. Então, desde esse tempo, eu tinha 1 mês de carteira assinada e larguei o serviço. Tinha recebido aumento e duplicado o meu salário. Com 1 mês depois, eu saí. Eu estava fazendo estágio numa empresa, terminando a minha formação, quando assinaram minha carteira e dobraram o meu salário a pedido meu. Um mês depois, eu pedi conta. E a minha patroa falou assim, foi o quê? O que é que houve? Eu falei, não foi nada que aconteceu. É que eu vou pastorear uma igreja. O Senhor me chamou para fazer a obra dele. Aquela mulher... Você fica sem entender nada. Empoderada, né? Toda pomposa, correu, me deu um abraço e falou assim, que Deus te abençoe, que você faça aquilo que Deus quer para sua vida. Eu saí dali e fui fazer a obra de Deus, Paulo. Então, nós fomos fazer a obra de Deus, pastoreando onde Deus mandou. Eu morei em casas novas, lindas. Morei em casas que tinham 2 quartos. Morei em casa que tinha 4 quartos. Morei em casa que tinha 1 quarto só e dormia eu, a pastora, e as 3 crianças já com os 3 dentro do mesmo quarto, cuja telha era aquela de Eternite. Nossa. Eu levantava a mão assim, ó, e passava a mão no teto. Fresquinho, né? Fresquinho. No inverno, de noite, a gente colocava as 3 crianças debaixo do beliche para que a friagem não caísse sobre eles. A gente acordava com a telha suando e pingando na gente. No calor, eu preferia ficar debaixo do pé de manga ou de jaca. São 2 extremos, né? 2 extremos, mas tudo feliz. Meus móveis jogados num canto atrás da igreja, que quando a gente saiu de lá, perdemos os móveis, porque ficou 2 anos lá e não tinha como acomodar direito. Mas pensa que alguém reclamando, feliz e alegre, fazendo a obra do Senhor. Porque está cumprindo o propósito. Porque Deus falou assim, Paulo. Deus falou assim para mim quando chamou para a obra. Falou assim... Não há peso, né, pastor? Não. Tá cumprindo. Deus falou assim, olha, eu vou cuidar de você. O que você precisar, que for a sua necessidade, não tenha preocupação, porque eu vou cuidar. Paulo, tem coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida do que Deus fez. Eu saí de Campos,
voltando para onde estava pastoreando em Saquarema, saindo de Campos, e quando eu cheguei a Campos, descobri, primeiro ano que eu tinha carro, dinheiro da rescisão, compramos um carrinho para ir para a obra, e eu não sabia que tinha que pagar IPVA no começo do ano, eu achava que era no mês 9, porque a placa do meu carro era final 9. Então eu vim passando de Saquarema até aqui, imagine, passando por dentro de Rio das Ostras, Tamoios, aquele lugar todo cheio de polícia, Araruama, Iguaba, e eu passava, falava, Deus, não deixa eles me pararem não, porque o carro está em dia. E quando eu cheguei aqui, descobri que tinha que pagar o IPVA, só o IPVA era mais caro do que o salário que eu tinha para receber de um salário mínimo da igreja. E eu peguei um dinheiro a mais com o pastor, paguei e fui para casa sem dinheiro para fazer compra. E naquele dia, meu amigo, um irmão com a esposa, conhecido, falou assim, pastor, eu estava querendo passar uns dias lá para ver se a gente arruma um emprego de caseiro lá, porque a gente está sem emprego aqui. Podemos ir passar uns dias com o senhor lá? Eu olhei para o céu e falei assim, logo esse mês, Jesus? Mas vamos, irmão. A prova da viúva. Quando eu cheguei lá, a igreja era muito grande lá em Saquarema, tinha 3 membros, enorme, muitos membros, né? 3 membros. E a gente foi para a igreja e tinha um casal que era membro da igreja, e era o casal de obreiros que a gente tinha lá, eu tenho que contar isso rápido. E quando chegamos lá com esse casal que foi para passar uns dias com a gente lá, o irmão veio e falou com ele, era conhecido dele também e tal e coisa. Aí o irmão virou para mim e falou assim, pastor, o senhor vai na cidade quando? Porque a gente morava em Vila Tur, que era 11 quilômetros de Bacaxá. Então quando a gente tinha que fazer compra, a gente ia a Bacaxá, 11 quilômetros de estrada de chão. Ele falou assim, o senhor vai fazer compra quando? Eu falei, quando que o senhor quer ir? Eu não tinha dinheiro para fazer compra. Eu falei, bom, Jesus, eu não vou fazer compra esse mês, não sei o que o senhor vai fazer, mas quando que o senhor quer ir? Porque eu não queria falar isso para ele. Aí ele falou assim, pode ser amanhã? Eu falei, vamos. E levei o irmão. O irmão fez aquela compra e eu falando, Jesus, eu não tenho dinheiro para fazer compra. Mas tudo bem, ele não vai comprar. Eu falei, não, eu vou voltar outro dia, hoje não vai dar não. E voltei. Quando voltei, ele falou, pastor, para o carro aqui na igreja mesmo. Eu falei, não, irmão, eu te levo em casa, desce as contas, depois a gente volta para cá. Aí ele falou, passa aqui primeiro, pastor, depois a gente vai lá. Eu falei, pastor, para aqui. Parei, ele abriu a mala, eu falei, não, eu vou levar lá pro senhor. Ele, não, porque eu vi esses irmãos chegar com o senhor aí, Deus falou comigo, compra as coisas pro meu servo, compra para ajudar ele. Eu fui lá fazer compra pro senhor, não foi para mim não. Eu já caí em lágrimas ali e contei para ele a situação. E aí ele entrou com as compras e eu vi as compras que ele fez. Falei assim, crente é sempre assim, né, Paulo? Falei, Jesus, e a carne? Porque não veio carne, Paulo. Naquela noite teve uma ressaca no mar. De madrugada, as pessoas que já conheciam foram para a beira da praia com carrinho de mão para pegar o peixe que batia e jogava. No outro dia, quando acordamos, esse irmão que trouxe as compras, que era pescador, falou assim, pastor, deu ressaca no mar, vamos lá para ver se a gente pega um peixinho. Era pertinho de casa. Eu falei, vamos. Chegamos lá, Paulo. Ele deu uma tarrafada, só na primeira tarrafada veio 272 sardinhas desse tamanho assim. E aí deu outra e só vinha peixe, tainha, sardinha. Resultado, eu comi peixe fresco o mês inteirinho e não faltou nada. Deus falou, não vai faltar. Fica tranquilo porque não vai. Então, a gente se entrega ao chamado e passa por coisas, às vezes, extremamente difíceis. A nossa fé é provada a limites extremos. As pessoas acham que todo pastor está na obra de Deus porque quer ganhar dinheiro, porque eles são acostumados com esse exemplo de pastores que tem hoje. Hoje se vê muito pastor no glamour, aquela coisa toda, mas... A profissão pastor. 90% ou mais aí não estão nesse glamour. E aí nós temos que entender, ser pastor é ter um chamado. Quando você tem um chamado, você engole sapo, você atende as pessoas, não importa a hora, o motivo. O seu desejo é ver as pessoas melhorarem, é ver as pessoas resolverem os seus problemas, é ver as pessoas crescerem, avançarem. É nisso que está o seu trabalho. Qual a minha recompensa? É isso. Pergunte para mim, pastor, qual o presente que o senhor gosta de ganhar todo ano? Ver as pessoas crescendo, melhores, avançando. Qual é o presente que o senhor mais gosta? Quando eu vejo alguém que nunca tinha pregado subir ao púlpito para pregar e ver a pessoa se desenvolver. Quando eu vejo que pude ser um instrumento para ajudar alguém a avançar na sua vida ministerial, espiritual e alcançar outros. Isso me alegra. Me alegra quando esses dias, por exemplo, eu recebi um telefonema, um irmão, pastor, eu queria falar com o senhor pode vir aqui para pregar, e as datas acabaram não se coincidindo e tal. Ele falou, pastor, eu queria muito que o senhor viesse, porque o senhor veio pregar aqui na igreja há mais de 20 anos atrás. Ô, Paulo, tô com 47. Para lembrar de alguém 20 anos depois...
eu falei assim, poxa, eu tinha 22, 23, 21, o senhor veio pregar aqui num congresso de jovens e eu estava afastado. E eu voltei para Jesus naquele dia. Pronto. E eu estou até hoje firme. E eu fui colocado como líder da juventude da região. E é a primeira festa que eu sou líder de jovens. Eu queria tanto que o senhor viesse aqui pregar. Eu falei, quando é, meu filho? Porque eu vou dar um jeito. Nossa. É isso que move a sua alegria. Aí você olha e fala assim, valeu a pena tudo, Jesus. Tudo vale a pena quando o seu objetivo é esse, não é ficar rico. Seu objetivo é ver as almas alcançarem Jesus. É esse que é o objetivo. Quando eu olho, por exemplo, para a menina dessa que mandou a mensagem aqui para a Lubiane, missionária Lubiane, e lembro que quando nós começamos a igreja aqui, e a Lubiane é membro número 9 da igreja. Ó que loucura, Paulo, 9, entende? E ela voltou para Jesus aqui. Se reconciliou aqui. Nós estamos falando de 14, 15 anos atrás. E essa menina hoje é missionária. Essa menina hoje é um instrumento incrível de Deus. É líder do departamento de intercessão. Essa menina hoje é um exemplo, um instrumento. É alguém que é incrível na obra do Senhor. Você olha e fala, valeu a pena, Senhor. Está todo valendo a pena. Exatamente. Entendeu? Quando eu olho para o seu filho, olho para os meus, e a gente vê esses meninos com esse compromisso, responsabilidade lá, e sabe que a gente, desde pequenininho, vendo essas crianças avançarem e crescerem, a gente diz, tá tudo valendo a pena. Exatamente. Então, se eu tiver que definir ministério pastoral com uma palavra, como a Lubiane pediu, eu vou dizer que chamado é a coisa mais importante, porque um pastor chamado por Deus, ele entende o seu compromisso e ele segue em frente. E se não nos preocupa o fato das pessoas agirem assim, nós já falamos, preocupa muito, porque a forma como Deus vai tratar isso, às vezes pode parecer um pouco difícil da gente entender com certeza. Mas se eu não tenho certeza de algo, eu também não quero correr risco. Mas a parábola dos talentos, ele deixa uma pista, né? Exatamente. Deixa uma pista, porque Deus concedeu os talentos e para aquele ele disse, servo mal. Né? Então, vai existir uma cobrança. E essa cobrança tem que ter uma preocupação no nosso coração sobre se nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos entregou, estamos cuidando desse talento ou não. Vamos parar por aqui hoje, amigo? Mas eu deixo também a palavra do chamado aí como... Não é? Não tem como explicar melhor do que isso. É um chamado. Se não for, a Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra, senão aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamou. Então, tem que ter o chamado. Se você quer avaliar um ministério pastoral, nunca avalie por coisas superficiais, número de pessoas, tamanho de tempo. Não. Avalie pelo chamado. Tem chamado? Chamado gera frutos, gera palavra, gera compromisso com a palavra, gera compromisso com Deus acima de tudo, compromisso com o resultado do chamado, que não é financeiro, almas. O pastor dá a vida pela ovelha. É isso que é chamado. É isso aí. Então, essa é a coisa mais importante. Mas, gente querida, a gente vai ficar por aqui hoje, porque nosso propósito é ter um tempo de podcast desse tamanho que a gente coloca aí, 1h30, 1h20, por aí. E o assunto é tão extenso que não dá pra gente falar tudo hoje só, mas semana que vem a gente vai falar, talvez, com algum convidado aqui que se voluntaria a poder estar conosco. Tem uma cadeira aqui. Às vezes não tá tão fácil, muitas pessoas fazendo outras coisas, não é, Paulo? Então, às vezes é um pouco mais complicado, mas nós temos muita coisa para falar ainda sobre o ministério pastoral na visão do apóstolo Paulo, o que é, falar sobre o perigo de romantizar o ministério pastoral, achando que é só festa e alegria. É só glamour, né? Vamos fazer comparação do pastorado. Estou lendo aqui o nosso script, né? Tem uma parte de glamour, mas não é o glamour. Não é esse glamour que as pessoas pensam, né? Vamos fazer uma comparação sobre o pastorado há 40 anos atrás e o que acontece hoje. Vamos falar também sobre desafios do ministério pastoral no tempo atual. Falar um pouco sobre saúde pastoral, como ansiedade, estafa. O pastor está sujeito a tudo isso, né? Falar sobre por mais que muitos pensam que ele é do super-homem, mas não é. Entendeu? E vamos falar um pouquinho mais também sobre chamado, com não confundir chamado com excessos.
que às vezes acontecem no ministério pastoral, ok? E falar um pouquinho sobre conselhos para o ministério, como a igreja enxerga o pastor. E nós vamos realmente ficar algumas semanas falando sobre esse tema aqui, e eu tenho certeza que você será abençoado junto conosco, vai aproveitar, curtir, comentar, compartilhar e convidar pessoas para estarem nos próximos episódios também. Deixe-me despedir de vocês aqui, falando mais uma vez sobre o livro do Pastor Paulo. Chegando a casa eu vou fazer uma postagem lá nas redes sociais, deixar lá também o perfil do Pastor Paulo para você poder entrar lá, conversar com ele. Diga o telefone mais uma vez aí, amigo. 22-99994-6200. E você vai poder, entrando em contato com ele, adquirir o livro Prosperidade e Finanças, uma jornada de fé e responsabilidade, ou também através dos canais digitais. Na Amazon, você vai conseguir adquirir tanto físico como também digital, e-book, Mercado Livre, e como disse o Paulo, ainda não sabemos se já está disponível, porque chegou hoje, está fresquinho, mas dentro de alguns dias estará disponível também nesses canais digitais, mas você já pode adquirir com ele em primeira mão. Esse aqui é meu, não tem para você ainda, mas você pode ter, tá bom? E é o primeiro mesmo. E é o primeiro, ó. Seu. Gente querida, deixe que Deus te faça entender ministério, chamado. Observe o ministério pastoral de uma forma diferente. Isso serve para ministros, pastores, para aqueles que almejam o ministério pastoral e também para aqueles que desfrutam do ministério pastoral. Tanto pastores como ovelhas precisam entender o ministério pastoral, porque se todos nós entendemos, uma vez que entendemos, nós conseguimos compreender melhor as dores, as lutas, as dificuldades, os sentimentos, as atitudes, as decisões das pessoas com base naquilo que elas vivem. Paulão, meu amigo, fechamos hoje de novo. Semana que vem a gente está junto com talvez mais alguém aqui, né? Mais uma para contar. Vamos ver quem vai ocupar esta digna cadeira. Aleluia! E estaremos juntos aqui falando sobre ministério pastoral mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus, fique na paz. Não deixe, mais uma vez eu peço, curtir, comentar, compartilhar aí o nosso canal, se inscreva nele e nos ajude a levar a palavra de Deus cada vez mais longe, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida.